Fala galera, beleza? Bom, na aula de hoje nós vamos aprender o princípio fundamental da contagem, depois iremos ver permutação, combinação e arranjo. Vamos lá? Bom galera, hoje a gente vai começar a falar sobre o princípio fundamental da contagem. O que é isso, né? Como que isso acontece? Então pegamos aqui, ó, se um evento pode ocorrer de N maneiras e um segundo evento pode ocorrer de N maneiras, o número de maneiras que os dois eventos podem ocorrer em sequência é M vezes N. Então essa regra ela pode ser entendida, né, ou estendida para qualquer número de eventos ocorrendo em sequência. Isso só vale quando eu tenho essa ocorrência em sequência, tá bom? Vamos ver um exemplo? Você está comprando um carro novo. E aí eu tenho os fabricantes possíveis, tamanhos dos carros e as cores que estão listadas. Então, fabricante Ford, GM, Honda, tamanhos compacto e médio e as cores branco, vermelho, preto e verde. Então, de quantas maneiras diferentes você pode selecionar um fabricante, um tamanho e uma cor? Use um diagrama de árvore para checar seu resultado. Bom, então a gente vai primeiro usar o diagrama de árvore para a gente entender como que a gente pode construir esses resultados, essas combinações de resultados. E depois a gente usa o princípio fundamental aí da contagem. Bom, então usando o diagrama de árvore fica simples para a gente construir os nossos resultados. Então eu coloquei aqui que eu tenho Ford, GM e Honda. Então essa é a minha primeira escolha, né? Esses três tipos de carro, né? Marcas de carro. Depois eu posso ter Ford compacto e médio, GM carros compacto e médio e Honda compacto e médio. E cada um dessas opções eu posso ter as cores que a gente definiu, né? Branco, vermelho, azul e verde. Então, para cada um. Então, se a gente for reparar aqui, ó, fazendo uma primeira combinação aqui só para a gente entender, ó, eu posso pegar um carro branco, compacto e Ford. Esse aqui é um resultado possível, tá? É um resultado possível. E são quantas maneiras que eu posso ter? Então, eu tenho depois vermelho compacto e sendo Ford, 2. Então eu posso ir contando, né, quantas maneiras, ou eu posso usar o princípio fundamental aí da contagem. O que acontece? Eu tenho 3 escolhas de fabricante. Então primeiro, ó, lembra da ordem? Primeiro eu tenho que escolher o tipo de carro, né, a marca do carro. Então são 3 tipos. Depois o tamanho do carro, então são 2. Então eu vou multiplicar 3 vezes 2. E as cores, né? Então eu vou multiplicar vezes 4. Então vai ficar 3 vezes 2 vezes 4, ou seja, 24 maneiras. E se eu for olhar o diagrama de árvore, começar a contar as combinações possíveis, né, de resultados, eu vou chegar em 24 maneiras também. Então, voltando aqui, ó, a gente pode usar o princípio fundamental da contagem desde que os eventos eles ocorram em sequência, igual nesse exemplo que a gente acabou de ver. Tá certo? Vamos ver um outro exemplo para a gente conseguir compreender melhor esse conceito. Então tá aqui. O código de acesso para o sistema de segurança de um carro consiste em 4 dígitos. Cada dígito pode ser qualquer número de 0 a 9. Quantos códigos de acesso são possíveis se, número 1, cada dígito pode ser usado somente uma vez e não pode ser repetido. 2. Cada dígito pode ser repetido. E 3. Cada dígito pode ser repetido, mas o primeiro dígito não pode ser 0 ou 1. Então, como que a gente faz? Coloquei aqui, ó, dígito 1, dígito 2, dígito 3 e dígito 4. Então, a solução 1 é o seguinte, ele falou assim, ó, cada dígito só pode ser usado uma vez. Então, de 0 a 9, eu tenho o quê? 10 dígitos. Então, aqui o primeiro vai ser 10, o segundo já não pode ser mais 10, tem que ser o quê? 10 menos 1, 9 dígitos, porque cada dígito pode ser usado somente uma vez. E assim sucessivamente, o terceiro vai ser 8 e o quarto vai ser 7.
Então, multiplicando todos esses camaradas, eu tenho aqui a minha quantidade de maneiras, né? Seria 5.040. Então, aqui é uma maneira de se resolver. Bom, solução 2, ele fala assim, ó, uma vez que cada dígito pode ser repetido. E aí? Então, o primeiro aqui pode ser 10. E o segundo pode ser o quê? 10 também. E o terceiro também, e o quarto também. Então, todo mundo pode ser 10 porque ele pode ser repetido. Por exemplo, posso ter uma sequência 0, 0, 0. Né? Então, multiplicando todos eles, daria 10.000 maneiras. Né? E a solução 3 é o seguinte, ele fala assim, ó, como o primeiro dígito não pode ser 0 ou 1, opa, então ele já falou, ó, da sequência de 0 até 9, eu tenho que escolher essas duas possibilidades. Então, aqui eu vou colocar o quê? 8. Depois, no dígito 2, ele falou que pode ser qualquer um. Então, vai ser 10, e no dígito 3, 10, e no 4 também, 10. Então, pegando isso aqui e multiplicando todos eles, eu tenho 8.000 possibilidades. Bom, esse último exercício, ele traz também consigo o conceito da regra de permutação. O que seria isso? Qualquer sequência de elementos distintos, diferentes, tá? Formado por todos os elementos do seu espaço amostral. Então, é possível determinar o número de maneiras nas quais N objetos podem ser organizados em ordem. Então, eu tenho aqui que a permutação é N fatorial, né? Então, como que seria isso? Eu tenho o seguinte, ó, expressão N fatorial, ela é lida da seguinte forma. Eu tenho N, que é um número inteiro positivo, né? E a sequência ela vai sempre diminuindo de uma unidade em relação ao anterior. Então, eu tenho N vezes N menos 1, vezes N menos 2, que é menos 1, né? Depois N menos 3 e assim sucessivamente. Então, se eu pegar, por exemplo, 3 fatorial, é a mesma coisa que eu tiver 3 vezes 2 vezes 1. Da mesma forma aqui, ó, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, é assim que a gente faz. E o caso especial, que 0 fatorial é igual a 1. Tá certo? Então, vamos ver um exemplo de permutação, que nada mais é que um princípio também fundamental aí da contagem, tá? Então, ele fala assim, ó, de quantas maneiras diferentes podemos organizar 4 DVDs em uma prateleira? Bom, se essas 4 maneiras são 4 maneiras diferentes, eu posso aplicar o quê? 4 fatorial, que seria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, eu tenho 24 maneiras para poder organizar. Bom, a diferença aqui, galera, é que eu tenho que ter maneiras diferentes, tá? Os elementos têm que ser distintos, tá bom? Lá no princípio fundamental da contagem, eu teria que os eventos estejam acontecendo em sequência. Então, só essa diferença para vocês ficarem alertas. Outro exemplo aqui de permutação, ó. O objetivo de um sudoku 9×9 é preencher o quadriculado de modo que cada fileira, cada coluna e cada quadriculado 3×3 contenham os dígitos de 1 a 9, igualzinho está a figurinha aqui. Ele pergunta de quantas maneiras diferentes podemos preencher a primeira fileira que está em branco de um quadrilátero de sudoku. Então, de quantas maneiras diferentes que eu posso fazer isso? Bom, se são maneiras distintas, eu tenho que fazer o quê? 9 fatorial, tá bom? Então vai ficar 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que vai dar 362.880 maneiras aí, possibilidades, tá certo? Bom, um outro exemplo de permutação é esse daqui, ó. Em uma sessão de cinema, 3 mulheres e 4 homens vão assistir ao filme ocupando uma fileira com exatamente 7 cadeiras. De quantas maneiras diferentes essas pessoas podem se distribuir nas cadeiras, de modo que as mulheres fiquem juntas e os homens também. Bom, então ele colocou uma condição aí para que elas fiquem juntas, né? Os homens e as mulheres. Bom, então aqui eu coloquei as minhas fileiras, né? Então, se vocês pararem para pensar, eu tenho 4 homens, então seria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, e 3 mulheres. Então, nesse assento aqui seria 3, nesse aqui 2 possibilidades e no último 1. Bom, então eu posso aplicar aí
a permutação para essas duas condições e multiplicar, né? 4 fatorial vezes 3 fatorial. Ou eu posso ter também o seguinte, em vez de ser homens e mulheres, eu posso ter mulheres e homens. Então ficaria 3 vezes 2 vezes 1 e 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então se eu multiplicar aí 3 fatorial vezes 4 fatorial, eu vou ter o seguinte, 144 uma maneira ou mais 144 da outra maneira, né? Então reparem, gente, quando eu uso ou, eu sempre estou somando. E geralmente quando eu estou multiplicando, eu estou falando e. Então, por exemplo, eu posso ter homens e mulheres. Então, sinal de multiplicação. Vocês podem anotar aí, ó. Multiplicação e, né? E aí soma ou. Então, quando eu faço essas perguntinhas, né? Homens e mulheres? Sim, se for homens e mulheres, eu vou multiplicar. Ou vai ser homens ou mulheres. Então, eu vou somar. Gravem essa dica aqui. Beleza? Então, esse daí. Esse exemplo está me dando 288 possibilidades. Uma outra regra que a gente usa muito é a regra da combinação. Combinação é muito fácil de entender, só tem uma formulinha um pouquinho diferente, né? Ele fala o seguinte, ó, o número de combinações de n objetos tomados a n a cada vez é dado por essa fórmula, né? C, n em cima e n embaixo, ou muitas vezes usado assim, né? Entre parênteses, n e embaixo n. Não tem a barra de divisão não, tá, gente? Tomem cuidado, isso aqui não tem. É igual a fórmula, fica n fatorial dividido por n fatorial, abre parênteses, n menos n, fecha parênteses, fatorial. Então, essa daqui é a fórmula para combinação. E uma dica para combinação, a gente usa muito combinação quando a gente não importa com a ordem, tá? E quando a gente vai importar com a ordem, a gente vai usar arranjo. Essa é a diferença entre combinação e arranjo. Vamos ver um exemplo aqui de combinação. Ele fala assim, ó, considere um procedimento de controle de qualidade em que um inspetor seleciona aleatoriamente 2 de 5 peças para testar se há defeitos. Em um grupo de 5 peças, quantas combinações de 2 peças podem ser selecionadas? Bom, se são 5 peças, esse seria o meu Nzão, tá, gente? Nzão é o conjunto total de peças. E o Nzinho é quantas combinações, ó, de 2 peças. É a forma que eu quero combinar. Então, é o Nzinho igual a 2. Então, vamos fazer o seguinte para a gente entender melhor. Eu vou rotular cada peça. Eu vou colocar assim, peça A, peça B, peça C, peça D e peça E. Se eu for combinar essas possibilidades, né, 2 a 2, então eu peguei 2 peças, posso pegar AB, posso pegar AC, posso pegar peça AD, AE, posso pegar BC, BD, todas as possibilidades. Se eu contar aqui, eu tenho 10 possibilidades. Mas, ó, repare, eu não estou importando com a ordem da combinação, AB ou BA. Então, isso aqui influencia no nosso resultado, tá? Influencia porque na hora que eu vou fazer a combinação, ó, combinação de 5, 2 é o seguinte, vai ficar 5 fatorial dividido por n fatorial, né? 5 menos 2 fatorial. Então, eu tenho que combinação de 5, 2, vamos ter 5 fatorial, 2 fatorial, vezes o que? 3 fatorial. Agora eu vou começar a abrir esses fatoriais. Então, vai ficar assim, ó. 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Vou parar aqui. Dividido por 2 fatorial vezes 3 fatorial. Esse 3 fatorial aqui de cima eu posso eliminar com o de baixo. E 2 fatorial é 2 vezes 1, tá? É 2 vezes 1. Então, 2 vezes 1, 2. Então, eu posso fazer o quê? Ó, 5 vezes 4, 20. 20 dividido por 2, 10. Então, reparem, eu tenho que 10 possibilidades, porque eu não importo com a ordem, pode ser AB ou pode ser BA. Então, como não importa a ordem, eu posso ter 10 possibilidades. Se importar com a ordem, aí é o conceito do arranjo, tá? E aí, se importar com a ordem, muda um pouquinho a forma, mas a gente já consegue ver o resultado, porque são 10 possibilidades sem importar com a ordem, importando com a ordem vai ser o dobro, né? AB
é uma contagem, BA é outra. E aí então essa aí seria o arranjo, seria 20 possibilidades. Mas primeiro, combinação a gente não importa com a ordem, tá certo? Vamos ver mais um exemplo aqui, ó. Dos 12 jogadores levados para uma partida de vôlei, apenas 6 entrarão em quadra no início do jogo, sabendo que 2 são levantadores e 10 são atacantes. Como escolher um levantador e 5 atacantes? Então eu posso fazer minha combinação. Repare, eu tenho que escolher um levantador e 5 atacantes. Então quando eu coloco e, lembre-se, eu vou multiplicar, tá bom? Então a gente vai ter essas ideias aí, ó. Vamos pegar aqui as combinações possíveis. Eu tenho 2 levantadores e eu tenho que escolher um. Então é uma combinação de 2 com 1. Então ficaria 2 fatorial dividido por 1 fatorial, abre parênteses, 2 menos 1 fatorial. Eu vou ter igual a 2 fatorial dividido por 1 fatorial. Ou seja, eu tenho 2 possibilidades de levantadores. Ótimo, já mais ou menos esperava isso. Agora, dos 10 atacantes, apenas 5 serão escolhidos. Como a ordem não faz muita diferença nesse caso, que a gente está querendo combinar, eu vou fazer aqui uma combinação de 10 com 5. Então, 10 fatorial dividido por 5 fatorial, abre parênteses, 10 menos 5, fecha parênteses, coloco fatorial aí. Então, é como se eu estivesse fazendo 10 fatorial dividido por 5 fatorial vezes 5 fatorial. Usa a mesma ideia que eu fiz anteriormente, né? Faz 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial e o 5 fatorial aqui de baixo a gente consegue eliminar. E aí depois sai simplificando, né? Então aqui eu tenho 3 vezes 2, 6, né? Saio simplificando. Por exemplo, aqui ó, eu tenho 10 dividido por 5, 2. Aqui também eu tenho 4 e 8, 2. Então multiplicando isso aqui está dando 252. Bom, mas se eu quero saber a quantidade de maneiras, lembra que eu tenho um E aqui, que é de multiplicação? Então eu tenho 2 levantadores e quantas possibilidades? 252 de atacantes, né? Então fazendo essa multiplicação eu tenho 504 formas de escolher o time. Beleza, galera? Bom, a nossa próxima e última regra de contagem é o arranjo. Como eu disse para vocês, o arranjo ele importa sim com a ordem. E aí a formulazinha muda um pouquinho aqui. Vai ficar A nzão nzinho igual a nzão fatorial dividido por, abre parênteses, nzão menos nzinho, fecha parênteses, fatorial. Só não tem aquele termo aqui, né, n fatorial. Esse nzinho fatorial aqui é basicamente o lance da ordem, né, que a gente estava falando, se importa ou não. Bom, no arranjo, então, a gente não tem esse termo. Galera, então como que ficaria naquele nosso exemplo, né, da combinação lá das peças nomeadas A, B, C, D e E? Aqui, lembra que eu falei para vocês? Já que importa a ordem, eu tenho que contabilizar isso, né? Então ficaria 5 fatorial dividido por 5 menos 2 fatorial. Calculando isso daqui, a gente tem o quê? Essas possibilidades. AB, mas também eu tenho BA. AC, mas também tenho CA. Se eu for contar isso, eu tenho 20 possibilidades. Vamos ver se dá 20 mesmo? Então ficaria 5 fatorial dividido por 3 fatorial. Então é como se fosse 5 vezes 4 vezes 3 fatorial e o de baixo aqui 3 fatorial. Simplifico, vai ficar 5 vezes 4, 20. Olha lá, bateu certinho, né? Então esse aí seria nosso arranjo. Bom, vamos fazer um exercício para poder a gente fixar mais esse conceito. Ele fala assim, ó, em uma escola está sendo realizado um torneio de futebol de salão, no qual 10 times estão participando. Quantos jogos podem ser realizados entre os times participantes em turno e retorno? Bom, a gente pode pensar o seguinte, como o campeonato ele possui 2 turnos, então eu tenho que pensar que os jogos vão ser equipe A versus equipe B e depois equipe B versus equipe A. Então, porque as partidas elas são o quê? Diferentes, né? Então aqui a gente está trabalhando com arranjo. E aí, como são 10 times em turno e retorno, ou seja, 1 mais 1, 2, eu vou fazer um arranjo de 10 com 2.
Quando eu faço arranjo com 10 com 2, é a mesma coisa que eu estivesse fazendo 10 fatorial dividido por 8 fatorial. E aí é fácil, né? Que eu pego 10 vezes 9 vezes 8 fatorial, simplifico aqui, vai ficar 10 vezes 9, ou seja, 90. Então 90 seria a quantidade aí de jogos que podem ser realizados entre os times participantes em turno e retorno, que a ordem está sendo importante aqui, tá bom? Galera, ficamos por aqui e até a próxima aula.